Existe um momento na jornada da retenção que ninguém te prepara para enfrentar. Não é quando você falha, não é quando desiste, é quando você está fazendo tudo certo, mas de repente nada faz mais sentido. Você tem a energia, desenvolveu a disciplina, conquistou o que queria conquistar, mas olha para a sua vida e se pergunta: e agora? Para que serve tudo isso? É o paradoxo cruel da disciplina. Quanto mais controle você desenvolve, mais vazio pode se sentir. Quanto mais forte fica, mais questiona se essa força tem algum propósito real. Você conseguiu o que poucos conseguem, mas perdeu algo no processo. A clareza sobre por que estava fazendo isso. A maioria dos homens abandona a retenção porque não consegue lidar com os impulsos. Você não. Você dominou isso. Mas agora enfrenta algo pior, a sensação de que dominou algo que talvez não valesse a pena dominar. Esse momento não é fracasso, é transição. Mas é também o ponto onde muitos homens fortes se perdem, porque ninguém lhes disse que ter energia acumulada sem propósito claro é mais perigoso que não ter energia nenhuma. Você não está quebrado, não está indo para trás. Está chegando a uma fase que a maioria nunca alcança. O momento onde a retenção para de ser sobre você e precisa se tornar sobre algo maior. Mas nesse espaço entre quem você era e quem vai se tornar, existe uma crise silenciosa que pode destruir anos de progresso. Se você pratica há tempo suficiente para se reconhecer nessas palavras, se já sentiu o vazio estranho de ter tudo sob controle, mas não saber para onde vai, se começou a questionar se essa jornada ainda faz sentido, este vídeo não vai te dar respostas fáceis. Vai te mostrar onde você está realmente, por que chegou aqui e como atravessar essa fase sem perder o que construiu. Quando a maioria dos homens descobre a retenção, eles entram com uma expectativa que vai destruí-los mais tarde. Eles querem poder, querem se sentir especiais, querem que outros vejam sua disciplina e os admirem por isso. No início, isso funciona. Você sente a energia aumentar. Sua confiança cresce. Pessoas notam que você mudou. Você caminha diferente, fala diferente, ocupa espaço diferente. É intoxicante. Você pensa, finalmente descobri o segredo que a maioria não conhece. Mas essa motivação é infantil. É baseada na fantasia de que disciplina espiritual vai te dar vantagens no mundo, que você vai se tornar o homem alfa que sempre quis ser, que a vida vai ficar mais fácil. A verdade é o oposto. Retenção verdadeira torna a vida mais complexa, não mais simples, mais consciente, não mais fácil, mais responsável, não mais livre. E quando você percebe isso, a primeira crise chega. Você descobriu que ter energia conservada não te faz superior aos outros homens, apenas te faz diferente. E ser diferente, na maioria das vezes, significa estar sozinho. Não há prêmio, não há reconhecimento, não há troféu por ter disciplina que outros não têm. A expectativa errada é acreditar que você está se preparando para conquistar o mundo externo. Na verdade, você está se preparando para encontrar algo dentro de você que não sabia que existia. E quando esse encontro acontece, pode ser mais perturbador que libertador. Muitos homens chegam a esse ponto e param. Eles pensam, se não vou ser o super-homem que imaginei, para que continuar? Eles voltam para os velhos padrões porque a motivação original morreu, e eles não sabem como encontrar uma nova. Mas alguns poucos reconhecem que a morte da motivação infantil é o nascimento de algo maior. Que questionar, para que serve isso? Não é sinal de fracasso, mas de maturidade. Que a verdadeira jornada só começa quando você para de buscar benefícios pessoais e começa a questionar quem você é realmente. A expectativa errada é pensar que disciplina vai te dar mais controle sobre a vida. A realidade é que ela vai te mostrar o quanto você não controla. E isso, paradoxalmente, é onde a liberdade verdadeira começa. Se você entrou na retenção querendo ser especial, você vai sair dela descobrindo que sempre foi.
mas não da forma que imaginava. Existe um sintoma que aparece quando você está fazendo tudo certo, mas algo fundamental mudou por dentro. É sutil. Não é depressão, não é ansiedade, não é nem desejo sexual. É algo mais difícil de nomear. Você acorda e não sente a mesma clareza de antes. A disciplina continua, mas perdeu o sabor. A energia está lá, mas parece estagnada. Você olha para a sua rotina e se pergunta se está vivendo ou apenas funcionando. É como se você estivesse fora de sintonia consigo mesmo. As coisas que te motivavam antes parecem vazias. Os objetivos que você tinha não fazem mais sentido. Você tem mais energia que a maioria das pessoas, mas menos direção que nunca. Isso não é recaída, não é preguiça, não é falta de disciplina. É o sinal de que você superou a fase inicial da retenção e entrou em território desconhecido. Você não está quebrando, está crescendo. Mas o crescimento muitas vezes se sente como quebra. O primeiro desalinhamento acontece porque a pessoa que começou a jornada não é a mesma que está vivendo agora. Você mudou, mas ainda está tentando viver com os mesmos objetivos, os mesmos valores, as mesmas motivações de antes. É como usar roupas que não servem mais. A confusão vem porque ninguém te disse que isso ia acontecer. Todos falam sobre os benefícios da retenção. Ninguém fala sobre a crise de identidade que vem depois, sobre o momento quando você tem que decidir quem vai ser agora que não é mais quem era antes. Muitos homens interpretam isso como sinal de que devem parar. Eles pensam que algo deu errado, que talvez a retenção não seja para eles, que deveriam voltar aos velhos padrões porque pelo menos esses eram familiares. Mas o desalinhamento não é problema a ser resolvido, é transição a ser atravessada. É o espaço entre quem você foi e quem você está se tornando. É desconfortável porque você está literalmente se transformando, e transformação sempre envolve períodos de instabilidade. A armadilha é tentar forçar a volta da motivação antiga, tentar se convencer de que ainda quer as mesmas coisas. Fingir que a energia conservada ainda te dá a mesma satisfação de antes. Isso só prolonga a agonia. O que você precisa é ter coragem de admitir que não sabe mais por que está fazendo isso, que a motivação original morreu e você ainda não encontrou uma nova, que está perdido, mas perdido em um nível mais profundo que nunca explorou antes. Esse é o território da maturidade espiritual. E é aqui que a verdadeira jornada começa. Se você chegou até aqui, você está na fase mais perigosa de toda a jornada. Não porque os riscos externos aumentaram, mas porque você desenvolveu confiança suficiente para se destruir de formas que antes não conseguia. É a fase da arrogância silenciosa. Você olha para outros homens e vê fraqueza onde antes via normalidade. Vê falta de disciplina onde antes via escolhas diferentes. Desenvolve um senso sutil, mas tóxico de superioridade que contamina tudo ao seu redor. Você não fala sobre isso abertamente. Você sabe que seria mal visto, mas por dentro você se sente diferente, especial, como se tivesse acesso a um conhecimento que outros não têm, como se sua disciplina te colocasse em uma categoria superior de homem. Essa é a armadilha clássica do poder espiritual. Você acumula energia, desenvolve disciplina, conquista autocontrole e começa a acreditar que isso te faz melhor que outros, que seus anos de prática te dão direito de julgar aqueles que não fizeram a mesma jornada. O perigo não está apenas na arrogância, está no que a arrogância faz com sua energia. Quando você usa força conservada para alimentar superioridade, você corrompe o próprio recurso que trabalhou anos para desenvolver. A energia para de fluir naturalmente e se torna rígida, controlada, artificial. Você começa a viver para manter sua identidade como homem disciplinado, ao invés de simplesmente ser disciplinado. A prática se torna performance, o crescimento se torna pose.
Você fica preso tentando proteger uma imagem de si mesmo que construiu baseada em sua disciplina. É aqui que muitos homens fortes caem, não porque perderam disciplina, mas porque usaram disciplina para construir uma identidade falsa. Eles se tornam escravos de sua própria força, prisioneiros de sua própria superioridade. A fase mais perigosa é quando você tem energia suficiente para se iludir completamente sobre quem você é. Quando pode usar disciplina para evitar enfrentar partes de si mesmo que ainda precisam crescer. Quando força se torna fuga ao invés de enfrentamento. Você pode passar anos nessa fase sem perceber, mantendo a disciplina, acumulando energia, mas usando tudo para sustentar uma versão inflada de si mesmo. Até que a vida te força a olhar no espelho e você percebe que se tornou exatamente o tipo de homem que costumava criticar, só que com mais autocontrole. A saída não é abandonar a disciplina, é abandonar a identidade que construiu em volta dela. Perceber que ter energia conservada não te faz especial, apenas te dá recursos para trabalhar com aspectos de sua natureza que antes não conseguia acessar. Mas primeiro, você tem que admitir que chegou aqui, que se perdeu no próprio poder, que usou força espiritual para propósitos do ego, e isso requer um tipo de humildade que homens fortes raramente desenvolvem. Existe um erro que homens disciplinados cometem repetidamente, e é tão sutil que a maioria nunca percebe. Eles confundem repressão com transcendência. Acreditam que suprimir impulsos é o mesmo que superá-los. Quando você desenvolve força de vontade através da retenção, é fácil começar a aplicar força a tudo. Sentimento inconveniente? Suprime. Pensamento perturbador? Controla. Emoção que não gosta? Reprime. Você se torna especialista em dizer não para sua própria natureza. Mas há uma diferença crucial entre disciplina consciente e repressão neurótica. Uma liberta energia para propósitos maiores. A outra prende energia em conflitos internos constantes. O homem forte que comete esse erro vive em guerra permanente consigo mesmo. Ele tem energia, mas gasta a maior parte dela mantendo controle sobre aspectos de sua personalidade que considera inaceitáveis. Ele se torna rígido, inflexível, incapaz de fluir com a vida. A ironia é que ele fez todo esse trabalho de conservação energética para ter mais recursos disponíveis, mas acaba usando esses recursos para se controlar ao invés de se expressar. Ele se torna prisioneiro de sua própria disciplina. O erro clássico é pensar que força resolve tudo, que se você tem suficiente autocontrole, pode moldar a vida exatamente como quer, que disciplina é martelo e todos os problemas são pregos. Mas alguns aspectos da experiência humana não podem ser controlados, apenas integrados. Algumas emoções não podem ser suprimidas, apenas compreendidas. Algumas partes da sua natureza não podem ser eliminadas, apenas canalizadas conscientemente. Quando você tenta usar força contra essas dimensões da experiência, você cria tensão interna que vai explodir eventualmente. Pode levar meses ou anos, mas a pressão acumulada sempre encontra uma saída. E quando encontra, geralmente destrói muito do progresso que você trabalhou para construir. O homem verdadeiramente maduro aprende a diferença entre força e presença, entre controle e consciência, entre suprimir aspectos de si mesmo e trabalhar com eles de forma inteligente. Ele percebe que tem energia conservada não para se controlar mais rigidamente, mas para ter recursos disponíveis quando a vida exige flexibilidade. Não para se tornar perfeito, mas para responder aos desafios com mais opções disponíveis. A maturidade na retenção não é sobre ter controle total sobre si mesmo. É sobre ter presença suficiente para escolher conscientemente como responder a cada momento, incluindo momentos quando a resposta certa não é controle, mas rendição.
Mas para chegar lá, você primeiro tem que parar de lutar contra si mesmo e começar a trabalhar consigo mesmo. Reconhecer que você não é problema a ser resolvido, mas natureza complexa a ser compreendida e canalizada sabiamente. Se isso está fazendo sentido para você, se você reconhece esses padrões na sua própria jornada, se está cansado de lutar contra aspectos de si mesmo que talvez não precisem ser combatidos, então você entende por que o buscador existe. Este canal é para homens que chegaram longe o suficiente para perceber que a jornada verdadeira só está começando, que disciplina sem sabedoria é apenas força mal direcionada. Se inscreva para continuar explorando esses territórios que poucos homens têm coragem de enfrentar. Quando você chega a esse ponto da jornada, você percebe que nunca foi sobre energia sexual, nunca foi sobre disciplina, nunca foi sobre autocontrole. Essas eram apenas ferramentas para chegar onde você está agora. O que está sendo testado agora é quem você é quando ninguém está olhando, quando não há benefícios óbvios, quando não há progresso mensurável, quando não há validação externa, quando é só você e a escolha de continuar sendo quem se tornou ou voltar a ser quem era. A vida está perguntando: você desenvolveu caráter real ou apenas técnicas de autocontrole? Você cresceu como pessoa ou apenas aprendeu a gerenciar impulsos? Você se tornou alguém diferente ou apenas alguém mais disciplinado? É um teste silencioso que acontece no espaço entre pensamentos. No momento quando você acorda e escolhe como vai se relacionar com o dia, na forma como você trata pessoas que não podem te dar nada em troca, na honestidade com que você olha para si mesmo quando está sozinho. A maioria dos homens nunca chega nesse teste porque desiste antes. Eles ficam presos nos níveis anteriores, contando dias, medindo benefícios, buscando resultados externos. Mas você chegou ao ponto onde essas coisas não importam mais. Agora você está sendo testado em questões que não têm resposta clara. Como você usa a energia conservada quando não há objetivo específico? Como você mantém disciplina quando perdeu a motivação original? Como você continua crescendo quando não sabe mais em que direção? O teste real é se você consegue sustentar presença sem propósito, se consegue ser disciplinado sem objetivo, se consegue conservar energia sem esperar retorno, se consegue ser quem se tornou simplesmente porque é quem você é agora, não porque isso te dá alguma vantagem. É o teste da maturidade espiritual genuína. A vida quer saber se você desenvolveu algo real ou se estava apenas negociando disciplina por benefícios. Se você se tornou alguém diferente ou se estava apenas tentando otimizar quem sempre foi. Muitos homens falham nesse teste porque não conseguem lidar com a ausência de recompensa externa. Eles precisam sentir que estão progredindo, melhorando, conquistando algo. Quando isso para de acontecer, eles se perdem. Mas alguns poucos descobrem que a ausência de motivação externa é onde a motivação verdadeira nasce. Que quando você para de fazer coisas para obter resultados, você pode começar a fazer coisas porque é sua natureza fazê-las. É aqui que disciplina se torna caráter, onde prática se torna identidade. Onde você para de ser alguém que conserva energia e se torna alguém que simplesmente é conservativo por natureza. Mas primeiro, você tem que passar pelo vazio. Pelo período onde não sabe por que continua, onde mantém disciplina sem razão clara, onde escolhe ser quem se tornou mesmo quando ninguém, nem você mesmo, entende completamente por quê. A tentação, quando você chega nesse ponto, é forçar uma solução, criar novos objetivos artificiais, inventar motivações que não existem, tentar se convencer de que ainda quer as coisas que queria antes. Isso só vai prolongar a confusão. O que você precisa é aprender a ficar confortável com não saber, com ter energia, mas não ter certeza do que fazer com ela.
com manter disciplina, mas não entender completamente por quê. Isso não é problema, é evolução. Primeiro, pare de tentar resolver a situação intelectualmente. Sua mente vai tentar criar narrativas para explicar o que está acontecendo, mas isso não é processo mental. É transformação que acontece em níveis mais profundos que pensamento. Em vez de tentar entender, comece a observar. Como você se sente durante o dia? Que ritmos naturais seu corpo está pedindo? Que tipos de atividade drenam sua energia e que tipos alimentam? Não para criar regras, mas para desenvolver sensibilidade. Segundo, permita que a energia se mova naturalmente. Você passou tanto tempo aprendendo a conservar que talvez tenha esquecido como deixar energia fluir quando apropriado. Conservação verdadeira inclui saber quando usar energia conscientemente para propósitos que importam. Isso pode significar períodos de maior atividade física, projetos criativos que consomem energia, mas te deixam satisfeito, conversas profundas que drenam, mas nutrem, experiências que te tiram da rotina e forçam crescimento. Terceiro, desenvolva paciência com o processo. Você não vai acordar um dia com clareza total sobre seu propósito. Isso vai emergir gradualmente conforme você vive, de acordo com quem se tornou, mesmo sem entender completamente quem é. A transformação verdadeira acontece devagar. Como planta crescendo, você não vê mudança dia a dia, mas olha depois de meses e percebe que algo fundamental mudou. Respeite esse ritmo natural ao invés de tentar acelerá-lo. Quarto, use esse período para limpar aspectos da vida que não se alinham mais com quem você está se tornando. Relacionamentos superficiais, atividades que drenam sem nutrir, compromissos que você assumiu quando era pessoa diferente. Você tem energia conservada, use parte dela para criar espaço na vida para o que está emergindo, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é. Quinto, mantenha práticas simples que te conectam com o momento presente. Não porque vão resolver a confusão, mas porque vão te ajudar a estar disponível para insights quando eles surgirem naturalmente. Pode ser caminhada diária, tempo em silêncio, exercício físico. Qualquer coisa que tire você da cabeça e ponha no corpo, no momento, na realidade imediata. O objetivo não é encontrar respostas rapidamente. É manter-se aberto e presente durante o período de transformação para que, quando a próxima fase da jornada se revelar, você esteja disponível para reconhecê-la e abraçá-la. Se você atravessar essa crise sem desistir e sem forçar soluções artificiais, algo interessante acontece. A necessidade de entender por que você pratica retenção simplesmente desaparece. Não porque você encontrou uma resposta, mas porque parou de fazer a pergunta. Você descobre que se tornou o tipo de pessoa que naturalmente conserva a energia, não como disciplina que se impõe, mas como expressão natural de quem é, como pessoa organizada que mantém casa limpa sem esforço consciente, porque essa é sua natureza. A retenção para de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Para de ser prática e se torna estado. Para de ser esforço e se torna fluxo natural da vida. Nessa fase, você não conta dias, não mede progresso, não compara com outros homens. Você simplesmente vive de acordo com sua natureza e conservação energética faz parte dessa natureza tanto quanto respirar ou dormir. Você pode ter relacionamentos íntimos ocasionais quando isso serve propósito real, expressão de amor profundo, desejo de constituir família, conexão genuína com parceira, mas impulsos casuais simplesmente não surgem mais porque você se tornou o tipo de pessoa para quem esses impulsos não fazem sentido. A energia que você tem disponível é usada naturalmente para coisas que importam, trabalho que tem significado, relacionamentos que nutrem, projetos que contribuem, experiências que expandem.
Você não precisa decidir conscientemente como usar energia, ela flui para onde precisa ir. Isso não significa que você se tornou perfeito ou que não enfrenta desafios. Significa que desenvolveu estabilidade interna suficiente para responder aos desafios com presença ao invés de reação, com escolha ao invés de compulsão. Você descobriu que o objetivo nunca foi acumular energia para usar depois. Foi desenvolver capacidade de estar presente com qualquer experiência que a vida trouxer. A energia conservada não era prêmio, era meio de desenvolver presença. Homens nessa fase frequentemente passam despercebidos. Eles não falam sobre sua prática, não tentam convencer outros, não se identificam como praticantes de retenção. Eles simplesmente vivem de forma integrada e outras pessoas sentem algo diferente neles sem saber identificar o que é. Eles se tornaram o que sempre foram, mas de forma mais completa. Não melhores que outros homens, mas mais eles mesmos. Não superiores, mas autênticos. Não perfeitos, mas presentes. A jornada que começou com o desejo de controlar impulsos termina com libertação da necessidade de controlar qualquer coisa. Você desenvolveu força suficiente para não precisar mais usar força, disciplina suficiente para não precisar mais ser disciplinado, controle suficiente para poder se render ao fluxo natural da vida. Isso não acontece da noite para o dia, pode levar anos para chegar lá. E você pode passar por várias crises similares a que descrevemos conforme continua crescendo. Mas cada crise te leva mais fundo, te torna mais real, te aproxima de quem você verdadeiramente é. A retenção seminal no final não é sobre sêmen, é sobre se tornar completamente humano. E um homem completamente humano não precisa de técnicas especiais ou práticas esotéricas. Ele precisa apenas de coragem para ser quem é, plenamente, em cada momento da vida.